Boa noite, Nordeste. Hoje é segunda-feira, 24 de julho de 2017. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de 40 emissoras ligando o Nordeste do litoral ao sertão. A cabeça de rede é a Rádio Folha, aqui no Recife. A participação de Mônica Moraes e a sonoplastia de Aldi Júnior. Para redes sociais, o Max Magalhães. Quem gosta de política, fica aqui com a gente até às 19 horas. Editorial. Enquanto o Congresso está em recesso e as notícias em Brasília não são bombásticas, nós vamos cuidando dos nossos assuntos aqui no Nordeste. E vamos falar de obras inacabadas, que interessam diretamente à economia do Nordeste, que aliás foram criadas para isso, para fomentar, para ampliar o comércio agrícola do Nordeste. Refiro-me às obras da Transnordestina, esta ferrovia cujas obras estão há 10 anos andando a passos de tartaruga. Foi uma PPP, uma parceria público-privada, com Benjamin Steinbuch, que não andou. O empresário pegou dinheiro do BNDES, dinheiro público, investiu em parte da ferrovia e abandonou a obra. Abandonou porque disse que o governo não estava cumprindo a parte dele. Um abandono que é um crime, porque estão lá os trilhos e boa parte deles já concluídos. Um trecho que vai do sertão de Pernambuco até próximo ao Piauí, passando pelo Ceará. Recentemente eu passei por lá, filmei, fotografei. Muito bem feita a obra, mas inacabada. Virou um elefante branco. Um grande prejuízo à nação. Já gastaram lá 7 bilhões de reais. Botar 7 bilhões de reais numa obra que não vai funcionar, que não vai sair do papel, que não vai ter a sua finalidade, que era fazer o escoamento da produção agrícola desses estados, Piauí, Ceará e Pernambuco, trazer a soja lá do Piauí, as uvas do São Francisco, o gesso lá do Arari, diretamente para o porto de Suape, e daqui sair navio. Projeto realmente maravilhoso para o Nordeste, e que ia gerar milhares de empregos, ia facilitar a vida dos produtores, aqueles empresários que investem no Nordeste, achando que estão em região próspera e de bons negócios. Hoje tudo que se produz no Nordeste se exporta de caminhões pelas estradas esburacadas, inseguras. Esse escoamento ia ser feito de trem, galpões modernos, como está no projeto da Ferrovia Transnordestina. Agora, se o governo pegou esse dinheiro e deu para o seu Benjamin Steinbuch via BNDES, não caberia ao governo fazer sozinho essa obra? Por que dividir com o empresário? Porque o empresário, ele ia administrar a ferrovia e com o tempo dos recursos e os lucros que seriam gerados pela gestão da ferrovia, ele ia pagar o empréstimo que tinha tomado ao BNDES
Evidentemente, quando começasse a ter lucros, e esses juros do BNDES são bem baixos. Resultado, o Brasil não vai ter a ferrovia. Eu vejo aí o presidente Michel Temer falar em transnordestina, transposição, aliás, do São Francisco, que é as águas que vêm do Rio São Francisco e que já chegaram, parte aqui em Pernambuco, e a Paraíba também começou a receber água da transposição. Eram duas obras, dois eixos de desenvolvimento do Nordeste. A transposição ia trazer água e a ferrovia que ia escoar a nossa produção. A primeira saiu, algumas etapas foram cumpridas e inauguradas, embora alguns canais estejam vazando, rachados, e alguns até já sofreram danos, estouraram, vamos assim dizer, porque parece uma obra mal feita, mas pelo menos está andando. Diferentemente desta ferrovia. E o Nordeste precisa da ferrovia. Não vejo nenhum senador da República do Nordeste abrir a boca em defesa dessa ferrovia. Nem deputado federal também. Porque não se cria uma comissão e vai a Temer, começa as pressões para essa ferrovia andar? Ou vão esperar que ela se transforme apenas como resultado de um calote dado pelo seu Benjamin Steinbrück? Falta lideranças ao Nordeste. As lideranças, infelizmente, estão adormecidas porque não têm sensibilidade em assumir defesas, causas nobres pelo povo nordestino. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins falou, tá falado. É hora de notícias. A Justiça Federal de Brasília aceitou nesta segunda-feira a denúncia do Ministério Público e tornou réus 10 investigados da Operação Zelotes, que apura, entre outros casos, perdão de dívidas tributárias no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, mediante pagamento de propina. Entre os novos réus das Zelotes estão o ex-diretor jurídico do Bank Boston, Valcris Osito, servidores públicos, advogados, lobistas e ex-conselheiros do CARF. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nota nesta segunda-feira em que manifesta apoio ao juiz Sérgio Moro e repudia as críticas feitas à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva. No texto, a AJUF diz que Moro tem sofrido ataques à honra pessoal por estar cumprindo o seu dever. Moro considerou Lula culpado em primeira instância no processo que investiga a suspeita de ocultação da propriedade de uma cobertura triplex no Guarujá, no litoral paulista. Segundo a sentença do juiz, o apartamento foi pagamento de propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar se o deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, cometeu peculato, desvio de dinheiro público, e se nomeou uma servidora em troca de apoio político sem que ela trabalhasse efetivamente. O crime de peculato pode ser punido com até 12 anos de prisão. Ocorre quando o funcionário público se apropria de valor ou bem público. Em dificuldade para fechar as contas, o governo prepara um programa de demissão voluntária para servidores federais do Poder Executivo. A ideia é oferecer aos interessados até 1,5 salário por ano trabalhado. Uma medida provisória deve ser editada entre hoje e amanhã para estabelecer as normas do programa. A despesa com o pessoal deve chegar a 284 bilhões neste ano, segundo a estimativa da área econômica.
trata-se do segundo maior gasto do governo depois dos benefícios previdenciários, que este ano devem chegar a 559 bilhões de reais. O Fundo Monetário Internacional elevou de 0,2 para 0,3 a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2017. A projeção está na mais recente versão do relatório Perspectivas Econômicas Globais. No mesmo documento, porém, o FMI estima que a recuperação da economia brasileira deve ser mais lenta que esperada e, por isso, baixou de 1,7% para 1,3% a previsão de alta do PIB em 2018. Deputados discutem mudanças nas regras de delação premiada, prisão preventiva e condução coercitiva, além da revogação, extinção, do entendimento de que as penas podem começar a ser cumpridas após a condenação em segunda instância. As medidas em que partes se tornaram pilares da Operação Lava Jato costumam ser alvo de críticas dos parlamentares. O Ministério Público Federal atribui à colaboração premiada importância significativa para o processo de operação e considera que as ações para rever os acordos têm o simples objetivo de enfraquecer as investigações, o trabalho da Operação Lava Jato. Atualmente, o instrumento é regulado pela lei que trata de organizações criminosas de 2013. Dos artigos que constam no atual Código, a prisão preventiva não tem duração determinada e a condução coercitiva não prevê punição em caso de uso considerado abusivo. Bom, ao invés de discutir uma reforma política para transformar esse país, os parlamentares estão se dedicando a criar estratégias para livrar o lado dos que lesam a população e os cofres públicos, embarreirando os trabalhos da Lava Jato. É difícil de engolir. Você está na Rede Nordeste com Magno Martins.